nome é Rafael, seja bem-vindo ao curso de hebraico. Eu serei o seu professor até o fim dessa jornada e quero explicar um pouquinho sobre este curso nesta primeira aula de introdução. No final do curso, uma avaliação será aplicada para você. Você receberá uma nota e diante disto você receberá um certificado da EBET. EBET Vitória, Escola Batista de Estudos Teológicos. Então você, nesta avaliação, você deverá realizar uma exegese de um versículo do Antigo Testamento com a ajuda de recursos digitais. E não se preocupe com isso agora, mas no final do curso eu explicarei como você pode usar os recursos digitais e como será, darei um exemplo de como será essa avaliação. Tá? A comunicação entre eu e você, aluno, será realizada por WhatsApp, no grupo que você já está inserido, e também por e-mail. Então, meu desejo é que o Senhor abençoe a sua vida no aprendizado desta língua do Antigo Testamento e que depois você seja usado por Deus como ferramenta para abençoar a vida de outras pessoas. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus, te dou graças porque o Senhor é nosso Salvador e eu quero pedir nesse momento que o Senhor esteja me abençoando como professor, orientando este aluno, ó Pai, no aprendizado desta língua, a língua hebraica, a qual foi escrita todo o Antigo Testamento, pedindo que o Senhor edifique a vida deste aluno e também use a vida dele para abençoar a vida de outras pessoas. Orienta nós nessa jornada, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O livro-texto para o curso é esse que está aparecendo ali, aqui no seu slide, né? Gramática Instrumental do Hebraico de Antônio Renato Gusso, da editora Vida Nova. Então seria interessante você adquirir este livro. Se você quer mesmo aprender o hebraico, se aprofundar no hebraico, é muito importante que você adquira esse livro. Porque nele tem todos os exercícios. Então você vai fazer todo o teu treinamento através deste livro aqui. Gramática instrumental se refere às normas gramaticais, à compreensão e à interpretação textual e também à produção de textos. Então, esse curso aqui ele ficará neste nível. Não é no nível de comunicação com respeito a você falar o hebraico e ouvir o hebraico. Você vai até Israel e você fala em hebraico com alguém lá. Não é nesse sentido. Até porque o que nós vamos aprender aqui é o hebraico do Antigo Testamento. Não muda tanto com respeito ao hebraico moderno, mas há algumas pequenas mudanças. Então eu quero começar nesta introdução explicando um pouco aqui da história da escrita. Então a escrita aqui, em primeiro lugar, começou aí com os pictogramas. Os pictogramas foram uma escrita por meio de figuras geométricas ou imagens gravadas em pedras para deixar mensagens e histórias. Então o que nós temos aqui embaixo, ó. Nós temos aqui um olho, parece algumas lágrimas, nós temos aqui um pássaro, aqui parece uma mulher e um homem, aqui outro olho, aqui parece uma lesma, uma cobra, um cajado. Então o que ele está explicando que é a escrita por meio de figuras geométricas ou imagens gravadas, como nós temos aqui nesse caso, temos imagens, né? O cajado, uma cobra, aqui nós temos uma figura geométrica, outras figuras geométricas.
Então, essa é a primeira a questão aí da história da escrita. Segundo, evoluindo depois para os ideogramas, que também são conhecidos por símbolos e hieróglifos, que são figuras e imagens que passavam ideias de coisas ou simbolizavam algo. Então aqui nós temos, por exemplo, um X duplo, que tem um significado, tem um sentido. Aqui nós temos 3 meia curvas, né? Aqui 4. Então, cada um significa algo. Então, há outros desenhos aqui, outras formas geométricas que têm algum significado. Isso são chamados de ideogramas e que são conhecidos por símbolos e hieróglifos. Agora, o que são símbolos e hieróglifos? Hieróglifo é uma palavra grega que significa escrita sagrada. São um dos primeiros sistemas de escrita do mundo, criados e utilizados por volta aí de 3000 a.C. pelos egípcios. E inicialmente os símbolos inscritos em templos e monumentos eram conhecidos como Medu Neter pelos seus criadores e significava palavra dos deuses. Então, qual é a diferença entre um pictograma e um ideograma? Então, um pictograma vem do latim picto, a primeira parte da palavra, que significa pintado. E mais a segunda parte da palavra, do grego vem grafê. Picto do latim e grama, grafê do grego, que significa um caractere ou uma letra. Então, um pictograma é um símbolo que representa um objeto ou um conceito por meio de ilustrações. Então, aqui nós temos uma cobra, significando a cobra, uma mulher e um homem, um pássaro, um olho com lágrimas, um olho sem lágrimas, aqui também, um cajado, parece aqui uma lesma, né? E que significam, eles faziam então os desenhos conforme o significado daquele desenho. Os pictogramas são isso. Dos pictogramas, a escrita então evoluiu para os ideogramas. Então, o ideograma é um esquema de uma ideia, um conceito ou um fenômeno não visualizável. É o que nós temos aqui, por exemplo, esse X duplo. Ele tem um significado. Eles deram um significado. Sempre quando for esculpido aqui um X duplo, o sentido é tal. Sempre que for esculpido, por exemplo, 4 curvas, o sentido é tal. 3 curvas é outro sentido. Aqui nós temos uma cruz com um quadrado quadriculado. Aqui nós temos um triângulo. Então, cada um desses símbolos significava algo. Então, o desenvolvimento da escrita, em primeiro lugar, os pictogramas, segundo, os ideogramas, terceiro, então, os marcadores de sílabas e quarto, o paleoalfabeto, que é um proto-alfabeto. Então, aqui nós temos um exemplo de marcadores de sílabas e o paleoalfabeto hebraico. Então, você pode ver nessa figura aqui, por exemplo, o grego antigo. Aqui nós temos o fenício, o grego moderno, né, e o grego antigo. Aqui nós temos o inglês, aqui nós temos o hebraico antigo. Então foi evoluindo até chegar nisso aqui, ó. Nós temos aqui essa letra aqui, é a letra Aleph no hebraico, a letra moderna no hebraico. Aqui nós temos a letra Bet, que é a letra moderna do hebraico. Gimel, Dalet, Re. Mas antes de chegar aqui, ó, o fenício, ó, como que era o Re e como que era aqui, ó,
Aqui o grego antigo mesmo, olha as formas. O grego moderno, aqui nós temos o inglês, né? Aqui o hebraico antigo, ó. Olha o Aleph antigo aqui no hebraico, ó. Dessa forma. E hoje é escrito dessa forma aqui, tá? Bom, a língua hebraica, ela se originou de uma influência e também de uma conjunção de várias outras línguas. Então a língua hebraica, ela se originou de toda a influência, cultura e línguas semíticas. Então nós temos aqui o semítico noroeste, onde se encontra o antigo acadiano, o babilônico, que do babilônico então veio o aramaico, porque o grego ele é bem próximo do aramaico, são línguas próximas, quase que idênticas, mudam poucas coisas, e também o assírio aqui, ó. Então do semítico noroeste veio a língua grega. Do semítico sul, o árabe e o etíope, veio a língua grega não, desculpa, a língua hebraica, né? E do semítico nordeste, os tablets de Mari, os tablets de Ugarit e as cartas de Amarna. Que daqui saíram então o cananeu e o aramaico, que formou então a língua hebraica. Então só um resumo aqui da origem da língua hebraica. Agora, sobre as vogais. Você vai observar que o alfabeto hebraico ele é formado de 22 letras. E essas 22 letras são consoantes. Não tem nenhuma vogal nela, tem duas letras mudas, que é o Aleph, e nós temos também vamos ver aí no próximo slide, a outra letra que isso aqui é muda, que é como o nosso H. Parecido com o nosso H, mas tem muita função no hebraico. Então são 22 consoantes que nós encontramos aí no alfabeto hebraico. E não tem letras maiúsculas e minúsculas, são só maiúsculas as letras. Posteriormente, então os maçoretas, eles inseriram as vogais, principalmente ali no cativeiro babilônico, onde a língua hebraica estava sendo perdida. Então eles disseram, opa, vamos identificar as vogais. Então as palavras deles eram formadas só por consoantes, e quando eles olhavam para aquela palavra, eles sabiam onde é que estavam as vogais, então eles pronunciavam com as vogais, mas era passado oralmente as vogais. Isso estava se perdendo, a ponto que eles então, não, precisamos identificar com alguns símbolos as vogais, para que não se perca toda a questão aí da pronúncia das vogais. Mas nós temos, por exemplo, o tetagrama. O que é o tetagrama? Eu quero desenhar aqui para vocês. Ó. O tetagrama é um iod, tá? Daí nós temos um ré. Daí nós temos aqui um vav. E nós temos um ré de novo. Ok. Então nós temos aqui, ó, iod, ré, vav, ré. São apenas consoantes. Que palavra é esta? Transliterado, lembre-se que no hebraico é sempre de trás para frente, tá? Agora eu vou transliterar para o português, apenas transliterar, e da esquerda para a direita no português. O hebraico é da direita para a esquerda. Então, transliterando, nós temos ali o iod, que é o nosso y, ok? Nós temos aqui o ré, que é o nosso h, aqui o ré, né? Depois nós temos aqui o vav, que é o nosso w, e nós temos aqui outro ré, né? Por último lá. Então, traduzindo agora, né? Eu transliterei, agora traduzindo, Yahvé é o nome de Deus. Agora, existem vogais, eu não estou lembrado bem agora, mas
onde são as vogais, mas se eu não me engano é um A aqui embaixo do Yod. E aqui são 3 pontinhos, tá? E um E, o E agudo embaixo do Vav. E a Vé. Agora não temos certeza das vogais no nome de Deus, porque ele nunca era pronunciado. Então esse aqui se perderam mesmo as vogais. As vogais se perderam aqui porque ela não era pronunciada. Quando os judeus chegavam nessa palavra aqui no tetragrama, eles não pronunciavam ela. Então, às vezes eles diziam o nome, sabe aquele nome? O nome, ou aquele nome. E às vezes entrava então a palavra Adonai no lugar aqui de Yahvé, ou falando só as consoantes, Yod He Vav He, transliterando, né, Yahvé, e traduzindo Yahvé. Então esse é o nome de Deus. Então sobre as vogais, elas foram adicionadas posteriormente pelos maçoretas. São pontos e traços específicos correspondentes com sua vogal, pois a língua hebraica estava se perdendo no cativeiro babilônico e a tradição oral precisou ser cunhada para não desaparecer. Assim foram adicionadas certas marcas abaixo ou acima das consoantes, para a lembrança do som das vogais. Isso também facilitaria a leitura. Geralmente, esses sinais estão abaixo, mas você vai encontrar algum sinal, um ponto aqui assim também, ou aqui assim, tá? Um ou outro. Quem eram os maçoretas? Maçoretas ou maçoréticos? Eram como os escribas aí, judeus do Novo Testamento, que se dedicavam a preservar e a cuidar das escrituras que atualmente né, constituem o Antigo Testamento. Então, às vezes, o termo também é usado para indicar comentadores hebraicos dos textos sagrados. Comentaristas, né? Eles comentavam o texto sagrado. Muito bem, deixa eu apagar aqui então. Para darmos continuidade. Ok. Aqui nós temos o alfabeto hebraico, 22 letras, 22 consoantes, que chama-se o Aleph Beit, que é o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico é chamado Aleph Beit, que é da letra Aleph até o Tav. Aqui o Tav. Então nós temos o Aleph, o Bet, o Gimel, o Dalet, depois segue aqui nessa sequência até o Tav. Por que Aleph Beit? Porque é o Aleph, depois o Beit, depois vem o Gimel, o Dalet. Então o Aleph Beit, alfabeto. E se você perceber também no grego, o alfa e o beta, né? Então tudo é correspondente aqui. Então nós temos o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Men, Nun, Samek, Ain. Esse aqui é outra, então consoante muda, igual o Aleph, tá? São nossas duas consoantes mudas. O P, também pode ser o F. Tzad, Kof, Resh, Shin. Nós temos o Sin também, que é com um ponto daquele lado ali. E o Tav. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessas consoantes que estão com sublinhados em vermelho. Por quê? Porque elas têm algumas derivações. Né? O Bet, por exemplo, tem um Bet com ponto dentro. O Kaf também. O Tzad. Em qualquer lugar da palavra, você vai escrever ele assim. Mas no final da palavra, você vai escrever ele diferente. Então, o Tzad, em qualquer parte da palavra, você escreve assim. Agora, no final de uma palavra, você vai escrever ele assim, desta forma. Tá?
Como eu falei, o Shin com o ponto aqui é Shin. Às vezes vai aparecer com o ponto do lado esquerdo é Sin. Então esse aqui é o alfabeto que nós vamos ver letra por letra, estudar letra por letra do alfabeto. Ok? Prosseguindo então. Já quero iniciar algumas letras do alfabeto contigo aqui. Então a primeira letra que eu quero iniciar aqui é a forma hebraica. Eu vou então desenhar aqui a forma hebraica. Então a forma hebraica aqui é esta daqui. Eu vou começar diferente aqui. Muito bem. Todas as letras do alfabeto hebraico, elas são chamadas quadráticas. Ou seja, elas são desenhadas dentro de um quadrado. Algumas saem na parte de cima ou na parte de baixo do quadrado, tá? Mas geralmente elas estão ali. Então eu vou fazer primeiro aqui um quadrado. E você vai anotando aí, né? Se você comprar o livro, você tem até os exercícios ali, tá bom? Vou tentar fazer um quadrado aqui, a mão livre. Ok. E agora eu vou desenhar o Aleph com a cor preta aqui. O Aleph, então, você pega dessa ponta até aquela ponta lá. Aí você pega mais ou menos aqui, ó, 1/3 e você vai fazer uma curva para baixo. E aqui 1/3, uma curva para cima. Agora eu vou fazer ele aqui, ó, o Aleph é aqui assim, aqui e aqui. Este é o Aleph. Então nós temos ali A, o Aleph. Tá, eu vou usar o PH no lugar do F aqui, porque eu vou usar esta também, esse PH, mais adiante aqui no alfabeto. Então é o nome da letra, Aleph. E tem um significado. O significado é boi ou mil. Mil de numeral, tá? Não vou escrever aqui boi ou mil, mas o significado da palavra Aleph, o nome dessa letra Aleph tem um significado, que é boi ou mil. Não tem som, ok? Não tem som. Então aqui, ó. Sem som. Mas ela tem uma transliteração para o português. Essa transliteração é uma curvinha que você vem da direita para a esquerda. É só essa transliteração. Então, dentro de um quadrático, ela estaria assim. Aqui o quadrado, tá? Então você pega naquela diagonal e faz uma curvinha para cá. Essa é a transliteração do Aleph. Então escreva isso aí, o Aleph, e faça aqui também a transliteração. Tá? Sem som, não tem som nenhum, é tipo o nosso H. Muito bem. Eu já quero deixar outra letra para vocês, então eu quero fazer aqui tentar fazer um quadrático aqui. Deixa eu mudar. Vou fazer aqui assim, aqui, aqui e aqui. Agora, a próxima letra, eu vou fazer dois quadráticos. Dois quadrados, na verdade, né? A próxima letra é o Bet. O Bet, então, você vai fazer assim, ó. Aqui embaixo, você faz toda a base dele, tá? Tá bem feio aqui, mas... E você sobe mais ou menos 1/3 aqui e vem pra cá. É isso aqui, ó. Isso aqui. E isso aqui, ó. Sai um pouquinho aqui, ó. Tá? Sai um pouquinho aqui, ó. E tem dois tipos do Bet. Aqui. Então, vou fazer aqui novamente.
Tem um pontinho dentro, ó, esse aqui. Então você escreve ele assim, ó. Bet, tá? E qual é a transliteração? Com ponto é a nossa letra B. Sem ponto é a nossa letra V. Então, quando tiver o ponto, pronuncia B. Sem ponto, V. E o nome é Bet. E o significado dessa palavra é casa. Ok? Então eu quero parar por aqui hoje, deixando essas duas letras do alfabeto para você. Que Deus abençoe a sua vida. Na aula 2 nós continuaremos com o alfabeto. Ok?